Bom, então vamos começar. Bom, gostaria de começar apresentando para vocês o Gustavo Queiroz. Ele é um dos responsáveis pelo projeto Resistir, né, Gustavo? E hoje ele vai contar um pouco para nós sobre esse projeto. O Gustavo também é o meu irmão, mas ele é jornalista e né, fez esse projeto muito legal. Então, temos mais pessoas chegando em algumas favelas brasileiras e ele vai contar hoje, então, um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta para o Gustavo? Oi? Olá! Ja, es hat geklappt. Hat geklappt, ja, super. danke schön für den Link. Kein Problem. Wir sind gerade angefangen. Ja, danke. Acabamos de começar. Acabei de apresentar o Gustavo. Olá, Karen. Olá! Olá. 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 Então, novamente, para as pessoas que entraram no Aymar, este é o Gustavo Queiroz. Ele é jornalista, está em Curitiba, no Brasil, também, e vai nos explicar hoje sobre o projeto Resistir. Então, vamos lá, Gustavo, vamos começar. Primeira pergunta, o que é o projeto Resistir? Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela. Se vocês não estiverem me escutando, vocês me avisam, tá bom? Perfeito. Como faz para apresentar? Aqui. Bom, então o projeto Resistir é um projeto que fala sobre a situação do conflito no Brasil. Esse é um projeto que começou em 2017 e as fotos aconteceram em 2018. E ele foi motivado por uma justificativa muito clara para a gente, que no ano de 2017, no Brasil, foram assassinadas cerca de 60 mil pessoas. Então, 60 mil pessoas foram assassinadas em um ano no país. Se nós pegarmos o mesmo período em um país em conflito civil, em guerra, como na época estava a Síria, a gente descobre que existe um número maior de mortos no Brasil do que na Síria, um país em guerra, no mesmo ano. Então, existe um conflito muito grande no país, uma violência que cruza, que é transversal a todos os espaços, mas que nem sempre a gente enxerga. E esse conflito, ele muitas vezes está localizado em pontos periféricos, que estão à margem da sociedade, que estão à margem das cidades. Então, tem uma relação muito forte com a questão urbana. O que a gente fez no projeto foi dar as costas para o conflito. Então, o que a gente fala nós não quisemos fotografar a violência, mas nós queríamos descobrir quem são as pessoas, quais são os lugares que estão próximos dessas regiões de conflito. Então, nós escolhemos 3 lugares para realizar as fotografias. O primeiro deles é no Santa Marta, na cidade do Rio de Janeiro. Então, a cidade do Rio de Janeiro é muito conhecida internacionalmente por o que muitos veículos de mídia internacional dizem ser uma cidade violenta. No ano em que nós fotografamos, era o ano em que estava acontecendo no Rio de Janeiro a intervenção militar. Então, houve um período de violência na cidade em que o exército interviu dentro de uma cidade brasileira para tentar conter a violência. E nós estivemos na conhecida favela Santa Marta. A Santa Marta é muito famosa por quem conhece o Michael Jackson. Ele gravou um clipe de uma música, They Don't Care About Us, nessa comunidade. É um clipe bem famoso e Michael Jackson esteve lá e é o lugar onde a gente faz as primeiras fotos. A segunda cidade é o município de Altamira. Altamira é um município que fica na parte norte do Brasil, em um estado chamado Pará. Altamira, proporcionalmente, é o município que teve o maior número de assassinatos dentro de um ano no país. Então, era considerado o município mais violento do Brasil. Então, nós estivemos lá para entender qual é a questão urbana, qual é a questão que motivava isso no país e no município. E o último lugar é na comunidade da Caximba. Caximba é um bairro que fica dentro do município de Curitiba.
Curitiba é a cidade onde eu vivo, aqui no sul do Brasil. É uma cidade bastante fria, e a Caximba é onde existe uma ocupação urbana. Então, são cerca de 4.000 famílias, 15.000 pessoas, que vivem de forma irregular, próximas ao rio e próximas ao antigo aterro sanitário, que é o lugar onde se descartava o lixo na cidade. Então, ali existe uma comunidade com 4.000 pessoas. E esse foi o terceiro lugar que nós escolhemos fazer as fotos. Só para fechar, esse aqui é o site do projeto, resistir.46graus.com, e tudo que a gente contar um pouco hoje também está contado lá, tanto em português quanto em inglês. Então é o mesmo texto, é até bom para... eu estou lendo em português, mas tenho dificuldade de entender alguma palavra, alguma frase. Você pode conferir o texto em inglês também. Seu microfone está desligado. Perfeito, Gustavo. Obrigada. Estão acompanhando? Todo mundo? Tudo bem? Alles klar? Ungefähr? Mais ou menos. Kann ein bisschen Deutsch sprechen auch. Sehr gut. Se tiverem perguntas, eu estou colocando no chat, schreibe auch im chat, mas se tiverem perguntas, não entenderam, nos pergunte. O Gustavo fala um pouco de alemão também. Para resumir, então, o Gustavo falou sobre o projeto que foi feito em 3 cidades, que se chama também uma palavra para cidade, município, né? Ele comentou. Eu coloquei uma favela no Rio de Janeiro, chamada Santa Marta, segundo Altamira, no norte do Brasil, no Pará, e a terceira foi na Caximba, em Curitiba, que é uma cidade mais fria, que é uma ocupação urbana. Tá certo, Gustavo? Isso. Uhum. Não é chamado de favela ou é também? Existe uma diferença e cada Ótimo. cidade no Brasil entende de uma maneira este termo, favela. Então, você pode explicar para a gente um pouquinho, por favor, o que significa favela e ocupação urbana? Posso, aham. Eu acho que para explicar para te dar essa resposta, vou mostrar essa foto para vocês. Essa foto é uma foto de uma favela. Algumas cidades no Brasil entendem os lugares da periferia, os lugares que estão longe do centro, como uma favela. A favela é entendida como um lugar bastante pobre, que traduzido literalmente para o inglês é o chamado slum. Mas nem todos os municípios do Brasil aceitam o termo favela. Então, na favela é um termo muito conhecido na cidade do Rio de Janeiro. Lá no Rio, as pessoas que vivem neste lugar dizem, eu moro em uma favela. Não existe um problema em relação a essa palavra. Em Curitiba, o termo favela ele não é bem visto, porque o termo favela para Curitiba é visto de uma forma pejorativa, uma forma negativa. Então, em Curitiba, a palavra usada é vila. Em Curitiba, o termo usado para favela é vila. A gente usa muito aqui as vilas de Curitiba. Existe uma diferença muito grande que no município de Curitiba, as favelas estão afastadas do centro. Elas estão longe do centro urbano. Se você não vive em uma favela, você pode passar a sua vida na cidade sem ver uma favela, sem passar dentro de uma favela. No Rio de Janeiro, esse contraste é muito diferente. As favelas estão muito próximas dos bairros mais ricos da cidade. Uhum. Então você enxerga um contraste de uma maneira muito forte entre o espaço da cidade, onde existe uma urbanização, onde o município, onde a cidade, onde a prefeitura vai até lá e entrega serviços para a comunidade, para a população, e o espaço onde isso não acontece. Essa foto, ela é a foto que abre o projeto, porque ela tem 2 discursos, ela tem 2 histórias aqui dentro. A primeira delas, do lado direito da foto, você vê uma marca de violência. Então o vidro está quebrado, né? O vidro tem uma marca, você vê que alguma coisa aconteceu ali. Do lado esquerdo, existe a não violência.
Esse rapaz que está sentado, este homem que está sentado, ele está dentro de um bondinho. O bondinho funciona como um trem que sobe dentro da comunidade. Uhum. A favela de Santa Marta, ela fica dentro de um morro, dentro de uma montanha. Então, são 7.000 degraus para você alcançar o topo, e por isso você precisa do bondinho. Você precisa entrar neste veículo, neste compartimento que leva você até o topo da comunidade. Uhum. Esse rapaz que está aí é o Dejair. Ele trabalha com uma profissão em português chamada de ascensorista, que é a pessoa que fica dentro do bondinho, levando você para cima e para baixo todos os dias. O Dejair mora dentro do Santa Marta, ele mora na comunidade. E essa foto é importante para a gente, porque você observa algumas coisas nela. Você consegue observar as casas, e elas estão aglomeradas, elas estão muito próximas uma das outras. Você observa a estátua do Cristo Redentor ao fundo, que mostra que isto é no Rio de Janeiro. O Cristo Redentor é uma estátua muito conhecida internacionalmente, com a marca do Rio de Janeiro. E o Dejair, que é o rapaz que mora na comunidade, ele está olhando pela janela, não pela marca da violência, mas pela marca da não violência. E essa é a narrativa que esse projeto quer contar. A gente quer contar a história da não violência. A gente quer contar a história dessas pessoas que vivem próximas da violência, mas que não compactuam com ela, mas que não estão dentro desse processo violento necessariamente. E tentar entender como que essas marcas de violência afetam a vida das pessoas. Então, para resumir, Valéria, é isso. A favela é um termo muito utilizado no Rio de Janeiro e conhecido internacionalmente como um lugar de violência. Mas o que a gente quer mostrar nesse projeto é que a violência existe, sim, ela é verdadeira, mas também existem muitas situações que concorrem com a violência. Muitos projetos, muitas iniciativas criativas, muitas potências no território, famílias, pessoas, jovens, que constroem uma história diferente, próxima desse ambiente de violência. Legal, Gustavo. Estou tentando digitar ao mesmo tempo as informações principais. Bom, eu vou passar para vocês. Vocês têm alguma pergunta até agora para o Gustavo? Conseguiram entender bem? Tem alguma dúvida? Tu trabalho, Gustavo, é perigoso? Não necessariamente. Para responder essa pergunta, eu vou mostrar uma foto para vocês, que é essa foto daqui. Todo o trabalho que a gente faz em comunidades no Brasil, em qualquer espaço, ele exige uma pessoa que nos apresente nesse lugar. Eu gosto de falar que muitos fotógrafos, muitos jornalistas entram em comunidades como essa e fotografam as pessoas, às vezes sem pedir autorização. Uhum. Isso é estranho, né? Se você imaginar, se alguém fosse na porta da sua casa hoje, batesse na sua porta com uma câmera na mão e pedisse: eu posso fotografar você? Você acharia estranho, né? O nosso cuidado nesses espaços que a gente entra é justamente esse. Em todos os lugares que nós fomos, nós tínhamos uma pessoa que nos apresentava, uma pessoa que conhecia a comunidade, e em todos os lugares nós ficamos lá. Nós dormimos na comunidade, nós ficamos dentro do morro, dentro da favela. Então, nós nos tornamos conhecidos pelas pessoas que estão lá. Uhum. Nós sempre carregávamos a câmera com a gente. Então, assim, as pessoas pensam muito esses espaços como violento. Em nenhum momento eu tive qualquer problema com qualquer possível situação de roubo, de assalto. Isso não aconteceu. Nós sempre fomos muito respeitados em todos os lugares que nós estivemos. Uhum. Mas para que isso fosse possível, nós tínhamos que ser muito claros, muito transparentes, muito honestos com o que nós estávamos fazendo. Então, todas as fotos, todo o trabalho que a gente fez, de alguma maneira, a gente trabalhou para levar um retorno
para a comunidade. Eu gosto de mostrar essa foto para responder essa pergunta, porque do lado direito dela, você vê o Gilson. Esse rapaz, o nome dele é Gilson. Quando nós estivemos no Santa Marta, no Rio de Janeiro, era a plena Copa do Mundo, na Copa do Mundo de 2018, quando o Brasil perdeu para a Bélgica na Copa do Mundo. E esse rapaz é o rapaz que nos apresentou a comunidade, apresentou toda a favela. Eu mostro essa foto para responder porque nesse dia foi o dia que nós chegamos no Rio de Janeiro e ele nos colocou neste lugar, que era uma mesa de bar. Era um bar na entrada da favela. E ele nos deixou nessa entrada, nesse bar, nessa mesa, por 4 horas. Nós queríamos entrar, nós queríamos conhecer, nós queríamos fotografar, mas ele falou, calma, fiquem aqui e vamos ficar tranquilos aqui. Isso salvou o nosso projeto, porque nesse lugar era a única entrada do Santa Marta. O Santa Marta é uma das favelas do Rio de Janeiro em que você não entra de carro. O único jeito de você entrar na comunidade é a pé, certo? Então você não consegue usar um veículo. Então todas as pessoas que chegavam do trabalho passaram pela gente. Viam que nós estávamos ali, viam que nós estávamos ao lado do Gilson, que é um líder comunitário, é uma pessoa conhecida por todos. Então funcionou como uma apresentação. Não foi perigoso, mas é claro que existem situações um pouco mais delicadas, situações um pouco mais complicadas. Então, houve momentos em que nós víamos pessoas portando armas, né? Portando objetos de violência, portando armas. Mas em nenhum momento isso foi um problema para a gente. A única coisa que acontecia é que eles pediam que a gente não fotografasse eles, certo? E também não era a nossa proposta. Nós não estávamos lá para fotografar a violência. Nós estávamos lá para contar a história dessas pessoas que moram nesses lugares. Obrigada. Muito legal. Mais alguma pergunta para o Gustavo? Não? Eu tinha uma pergunta sobre Sim. o término de favela. Então, em Curitiba é pejorativo, né? Mas em outros estados do Brasil, como que é percebida a palavra? Depende muito, Liane. O Rio de Janeiro aceita a palavra favela sem problema nenhum. O problema é que existe uma diferença entre a pessoa que mora na favela, o que ela entende por favela, e a pessoa que não mora na favela. A pessoa que não mora na favela, que vem de uma região da cidade com mais recursos, muitas vezes usa o termo favela ou favelado, que significa a pessoa que mora na favela, de um jeito negativo, certo? Para dizer que é um lugar ruim. A pessoa que mora na favela, pelo contrário, usa o mesmo termo de um jeito positivo. Sim, eu sou favelado. Sim, eu moro na favela. Quase como um ponto de orgulho. Antes de fazermos esse projeto, existe um livro chamado A Radiografia da Favela Brasileira, que é um livro muito bom e a maior pesquisa já realizada em favelas no Brasil. Esse livro mostra que 80% das pessoas que vivem em favelas no Brasil são felizes de viver no lugar onde estão. Certo? Então, diferente da ideia que a gente tem às vezes, né? Nós mesmos aqui no Brasil temos essa ideia de que a favela é um lugar ruim. As pessoas que estão lá não querem deixar a favela. Elas querem que a favela se torne um lugar melhor. Querem que a cidade chegue na favela. Querem que exista luz, energia, querem que exista acesso à água, querem que exista espaços de sociabilidade, espaços de lazer, mas elas não querem deixar a favela, elas estão felizes de morar lá. Então depende muito do estado. Lá em Altamira, no norte, que é este lugar aqui, deixa eu ver se eu acho uma imagem de Altamira. Aqui, esse lugar aqui é Altamira, no norte do Brasil. Lá nem se usa o termo favela
e nem se usa o termo vila. Lá se usa o termo comunidade. A melhor forma de você não ser pejorativo no Brasil, quando você vai tratar desses lugares, é falar o termo comunidade. É a melhor forma. É um lugar que, se eu falo comunidade no Rio de Janeiro, eu que não sou da comunidade, falo comunidade, eu não encontro nenhum problema. Mas é muito delicada essa situação. Depende muito da maneira com que a gente usa o termo, né? Obrigada. Uhum. Olá, Gustavo, eu tenho uma pergunta para você que talvez seja interessante. É muito conhecido aqui na Europa alguns tours, né? Quando se vai principalmente visitar o Rio de Janeiro, se fazem passeios turísticos nas favelas do Rio de Janeiro. Como isso é visto por você e pelas comunidades em que você esteve? Uhum. Eu gosto de responder as perguntas contando a história das pessoas. E aí, convido mais uma vez, lá no nosso site você encontra a história de todas as pessoas fotografadas, tá? A gente conta a história de todo mundo. Este rapaz aqui, ele é do Congo. O nome dele é Mandundu. Então, ele é um congolês. E o Mandundu mora no Santa Marta. O Santa Marta é essa comunidade aqui. E ela foi a primeira comunidade pacificada no Rio de Janeiro. Então, houve um processo dentro do Rio de Janeiro em que a polícia entrou nas comunidades de um jeito um pouco mais positivo. Não por meio da violência, mas por meio de projetos sociais. Esse trabalho é muito criticado até hoje, porque houve muitos problemas em relação a isso, mas o Santa Marta, essa comunidade, foi vista como um exemplo positivo dessa política. No Santa Marta, o turismo é incentivado pelos próprios moradores, ok? Porque o Mandundu é um guia turístico que recebe pessoas de fora e apresenta o Santa Marta. Como tudo na vida, todas as coisas têm dois lados, né? Enquanto o turismo é bastante positivo no Santa Marta, por ter sido a comunidade que recebeu o Michael Jackson, então muitas pessoas querem conhecer o Santa Marta porque é uma comunidade colorida, é um lugar bonito, você vê a estátua do Michael Jackson em alguns lugares, e isso é positivo para a comunidade porque gera renda para os moradores. Existe um problema nisso, que é você transformar a vida das pessoas em uma exibição. Que é você transformar a vida das pessoas em algo a ser visto como um turismo mesmo. Então, assim como em qualquer lugar do mundo, existe um olhar importante sobre isso. No Santa Marta, os moradores gostam de receber turistas, desde que esses turistas estejam dispostos a conhecer a vida da comunidade. O turismo no Rio de Janeiro, nesse sentido, às vezes, ele é incentivado justamente para que as pessoas conheçam outras histórias diferente daquelas que elas veem nos jornais. Uhum. Outras histórias que não necessariamente contam o processo de violência. Então, assim, é muito difícil, porque em outras comunidades do Rio, isso não é incentivado. Existe outra favela no Rio, que é o Morro do Alemão, em que o turismo não é bem visto. Depende muito de como a comunidade olha para isso e aceita ou não. No Santa Marta, todos os guias turísticos moram no Santa Marta, por decreto. Então, quem é guia turístico no Santa Marta tem que ser membro da comunidade. E aí, o turismo é um pouco mais aceito, né? Porque ele acaba gerando renda para dentro da comunidade. Só com uma curiosidade, essa daqui é a casa em que eu fiquei quando eu estive no Santa Marta. Como você pode ver, tem muitos relógios nessa casa. Ela é conhecida como a Casa dos Relógios. A foto do lado esquerdo foi feita pelo meu colega, um projeto que eu não fiz sozinho. E a foto do lado direito é uma foto minha. E a gente conta a história da Maria, que é a dona dessa casa. A Casa dos Relógios, ela é um hostel. Ela é um albergue. Você, inclusive, encontra nos sites como Booking,
hostel world. Você vai encontrar essa casa para alugar uma cama lá. Então, tem pessoas, turistas, que chegam a ficar dentro da comunidade, dentro da favela, sem problema nenhum, como essa Casa dos Relógios, como um processo de turismo mesmo. E isso é bom para a comunidade. Então, depende muito de qual que é a sua relação com o lugar, sabe? Muito legal. É bom saber sobre isso, né? Quando a gente está fora do Brasil, né? Entender como isso funciona para eles, né? Outra pergunta que eu tinha, Gustavo, você pode explicar para a gente o conceito de interseccionalidade e como está presente isso nas situações de violência e também não violência nas favelas, por favor? Essa resposta é difícil, né? Porque esse é uma questão muito que define o Brasil hoje, define as nossas relações sociais, não só no Brasil, mas em muitos outros lugares. A interseccionalidade diz muito sobre as camadas. Eu estou tentando explicar de uma maneira simples. As camadas em que a gente coloca as questões sociais. Então, por exemplo, ser negro hoje no Brasil é muito diferente de ser branco, em qualquer lugar do mundo. Ser mulher é muito diferente de ser homem. As relações sociais advindas a partir disso, os olhares de preconceito e as histórias de vida que se traduzem em privilégios acabam sendo muito diferentes. Para responder essa pergunta, eu vou contar a história do Alex. Esse é o Alex, ele é morador do Santa Marta e ele fala que racismo só existe fora da favela. Que dentro da favela não existe racismo. A população dentro das comunidades do Rio de Janeiro e muitos outros espaços do Brasil são, em maioria, negras. Então, o Alex ele conta muito essa história. Ele vai contar que lá no Santa Marta, por exemplo, ele nunca sofreu racismo. Ele nunca houve qualquer problema pela cor de pele dele. No momento em que ele sai da comunidade, isso já aparece a partir da primeira esquina em que ele pisa. A partir da primeira entrevista de emprego que ele participa. Dentro daquele dado que eu falei para vocês no começo, que 60 mil pessoas foram assassinadas no Brasil em um ano, a maioria dessas pessoas são jovens negros. São meninos negros. A maioria das pessoas que sofrem violência, do tipo de violência sexual no Brasil, são meninas negras. Então, o conceito de interseccionalidade é importante quando a gente vai contar essas histórias, porque a gente tem que saber e tem que ter clareza que essas pessoas partem de um lugar que é muito delicado, que parte de um processo de racismo, um processo de misoginia, que é o preconceito, né, contra o machismo, a misoginia, que vai chegar depois, são termos muito específicos, né, mas que vai chegar depois no feminicídio, que é o assassinato de mulheres. Então, tudo isso acontece no Brasil e em muitos outros lugares do mundo. E é importante destacar que isso acontece em lugares de pobreza e em lugares em que não existe pobreza também, né? O machismo, o racismo, a misoginia, o preconceito, ele acontece em todos os espaços. Infelizmente, num processo, na forma com que a sociedade se estrutura hoje, a sociedade brasileira, que tem uma diferença muito grande entre os mais ricos e os mais pobres, a gente percebe a pobreza como uma grande violadora dos direitos dessas pessoas. E aí, ser pobre, ser negro, ser morador de periferia, ser mulher, tudo isso vai criando o que a gente pode chamar de interseccionalidade, que são várias camadas dessas questões e que vão afetar diretamente a vida dessas pessoas. Essa daqui é a Egília. Nós conhecemos a Egília em uma biblioteca comunitária, uma biblioteca que fica dentro do Santa Marta, dentro da favela. Ela carregava um livro antigo de medicina, que tinha sido escrito em 1980.
quando eu vi ela com aquele livro, eu fiquei curioso na hora e quis saber se ela era estudante de medicina. E ela falou que não, que medicina era algo que ela gostava de conhecer como hobby. Ela estudava medicina como um hobby. E ela, por acaso, era a rainha da escola de samba do Santa Marta. E ela nos levou para conhecer um pouco o trabalho dela de samba. E aí eu já estou até falando de outra coisa, mas porque interseccionalidade tem a ver com cultura, tem a ver com cor de pele, tem a ver com orientação sexual, tem a ver com aonde você mora. Os espaços culturais da comunidade são muito relevantes, porque o samba, o funk, o rap, que são ritmos muito brasileiros, o rap não, né? O rap é muito internacional, mas o rap brasileiro, o funk brasileiro, o samba brasileiro, ele nasce de lugares como esse. Ele nasce nas favelas. Inclusive, em alguns momentos, o samba e o funk já foram proibidos por lei no Brasil. O preconceito era tão grande que se chegou a proibir por lei o funk no Brasil. E o samba, em outros momentos. Esses projetos culturais de samba, de funk, de rap, muitas vezes são extremamente importantes porque você traz uma potência criativa para esse território, em que você acaba, nesse conceito de interseccionalidade, permitindo e trazendo outras oportunidades para pessoas que, por vezes, tinham menos escolhas, menos oportunidades de projeto de vida. Então, essa foto aqui, por exemplo, é uma foto sobre um projeto de samba feito com meninos da favela Santa Marta, meninos e meninas. Então, tudo isso eu gosto de falar e acho importante para mostrar que são conceitos que mostram que esses lugares eles têm uma potência criativa muito grande, que as pessoas que vivem lá, elas acabam partindo de ponto de vista de um privilégio menor, né? Por isso que a gente discute cotas no Brasil, por exemplo, para entrar na universidade, mas que não quer dizer que não existam potências no território. Não quer dizer que não existam lugares criativos, projetos interessantes, e uma realidade que enfrente a violência. Ok, Gustavo, muito legal. Mais alguma pergunta que vocês ficaram em dúvida, gostariam de fazer para o Gustavo, que ainda não foi feita? Habt ihr noch Fragen? Vielleicht seid ihr neugierig oder nicht? Oder habt ihr nicht verstanden und möchtet, dass er wieder klärt? Was ich nicht verstanden habe, Mhm. wie ist er auf die Idee gekommen, dieses Projekt zu machen, dass er ist mit den Fotos und so. Also, Okay, ich weiß nicht, ob er es gesagt hat und ich es nicht verstanden habe oder... perfeito. Gustavo, hast du verstanden? Você entendeu, Gustavo? Nein, nur ein bisschen. É como elas te entendem. Ela perguntou, Gustavo, ela não entendeu muito bem o porquê, como você chegou nesse projeto, por que você resolveu fazer esse projeto? Ok. Vou explicar de novo. Enfim, desculpe, porque para discutir esses termos acaba sendo uma discussão complexa, inclusive em português e com brasileiros. Imagine em outros idiomas. Esse projeto começou com uma bolsa de fotojornalismo, certo? Uma scholarship. Da universidade específica para fotojornalismo em situação de conflito. Só que todos os ganhadores dos anos anteriores haviam fotografado situações de guerra, situações de conflito de fato. Quando nós lançamos a proposta do projeto, foi para mostrar que muitas vezes o conflito ele está marcado, ele existe, a violência existe, sem precisar que a gente enxergue a violência, sem que a gente precise ver uma arma na nossa mão. Então, foi por isso que a gente começou esse projeto. Eu sou jornalista de formação e trabalho em comunidades há muitos anos.
Então a gente percebe que esse tipo de narrativa é uma narrativa que não aparece na mídia tradicional. Normalmente a gente conta a história da favela a partir de um ponto de vista de fora da comunidade. E a gente, inclusive, tentou fazer uma proposta aqui de motivar os próprios moradores a pegarem as câmeras e fotografarem, para que não seja só o Gustavo contando essa história, o Gustavo que não mora nesse lugar, para que as pessoas também contem as próprias histórias. Um dos exemplos é essa foto aqui, do Daniel. Como vocês podem ver, do lado direito, esse menino que está com a câmera na mão é o Daniel. Essa era a minha câmera. E assim que eu cheguei na casa, ele pegou a câmera e foi fotografar. A foto do lado esquerdo é uma foto feita pelo Daniel, feita por esse menino. E é a foto das irmãs dele. O olhar em que elas olham para essa foto, eu talvez não teria conseguido. Porque elas olham, elas entregam esse olhar, elas fazem esse olhar para o Daniel, que era o irmão delas. Essa história está muito melhor contada pela foto do Daniel do que pela minha foto. Então, nós fizemos esse projeto por querer contar essa história, contar essa narrativa hoje no Brasil, a partir desse projeto de fotojornalismo, e a gente sempre teve auxílio nos lugares em que nós estivemos para encontrar as pessoas, para entrar nos lugares e para fazer as fotos. Perfeito, Gustavo. Muito bem, obrigada. Muito interessante. Ist ein bisschen klarer, Ja. Karin? Ja? Perfeito, que bom. Mais alguma pergunta? Não? Não estão com vergonha. Gustavo, então eu queria pedir para a gente terminar, que você, né, se você quiser falar mais alguma história que você acha bem especial, alguma foto, e depois contar para a gente se é possível a gente adquirir também essas fotos. Eu sei que você tinha um projeto, né, para ajudar também essas comunidades a combater o problema do coronavírus, com a venda dessas fotos. Então, se você puder explicar para nós, por favor. Acho que a última coisa que seria legal falar, e eu sei que você está traduzindo aí, Valéria, então, é contar a história de Altamira, que é esta cidade que vocês veem. Porque existem duas narrativas, dois olhares sobre o Brasil que muitos estrangeiros, por vezes, acabam tendo. E pela forma com que o Brasil aparece para o mundo, né? O primeiro deles é o do Rio de Janeiro. É a periferia, é a favela, é o morro, as casas na montanha. O segundo deles é a Amazônia, que é a maior floresta hoje tropical do mundo. Essas fotos foram feitas na Amazônia. Esses meninos, eles são de uma cidade chamada Altamira, que fica dentro do Pará. Altamira é a terceira maior cidade do mundo, em extensão. Então, a extensão do município, não a cidade, mas o município, é o terceiro maior do mundo. Altamira, sozinha, é quase do tamanho de Portugal. Esse município foi o município escolhido para receber uma hidrelétrica, uma usina de energia. E para que essa usina de energia chegasse nesse lugar, o rio Xingu foi desviado. Então, um rio que passava próximo ao município e que as pessoas usavam o rio para sobreviver com a pesca, com a plantação, com o uso e transformação de materiais naturais em remédios, em materiais artesanais, produtos feitos à mão.
elas perdem a forma delas de subsistência, elas perdem aquilo que dava dinheiro para que elas pudessem sobreviver, e elas acabam perdendo as casas, porque o rio foi mudado de lugar e alagou o lugar onde elas moravam. Isso acabou promovendo um processo muito sério de habitação. Quando a gente fala de violência, a gente lembra que a violência ela pode ser física, ela pode ser simbólica, ela pode ser de diversas maneiras, pode ter vários olhares sobre a violência, e um deles é a violência habitacional. O lugar em que você mora, ou que você não tem onde morar, se ele não te dá dignidade, que é o conceito que a gente usa na lei, se ele não permite que você tenha uma vida justa, respeitosa, saudável, esse lugar é violento. Então, a história de Altamira é uma história de violência habitacional. O município mais violento do Brasil tem um problema habitacional. As pessoas não têm onde morar. Então, por isso, elas vêm morar em lugares como esse que vocês estão vendo nessa foto. Aqui embaixo era um lago, literalmente um lago, como você vê nessa foto aqui, ó. Você vê que embaixo das casas existe água, certo? As casas estão construídas em cima da água. Como as pessoas ficaram sem ter onde morar, por perderem as casas por conta da usina, elas acabaram indo morar em lugares como esse, em cima de lagoas, onde o lixo é descartado, e você acaba tendo problemas de saúde, problemas na sua própria condição de vida, e que não permitem que você tenha as mesmas oportunidades do que as demais pessoas. Por isso, o conceito de interseccionalidade é importante, porque a gente fala de gênero, a gente fala de cor de pele, a gente fala de lugar onde você mora, tudo isso interfere nas suas relações sociais, nas formas com que você convive hoje no Brasil. Então, só porque eu contei um pouco da história do Rio, eu quis contar um pouco da história de Altamira, que é esse lugar próximo à Amazônia e que tem esse problema sério também de violência por conta da dificuldade em se ter uma vida saudável em relação ao lugar onde você mora. A Valéria perguntou sobre a venda de fotografias. Nós não realizamos, nós não vendemos todas as fotografias, tá? Algumas fotos específicas nós não vendemos, porque a autorização que foi dada pela pessoa que foi fotografado não era para venda, era apenas para uso no projeto. Agora, aquelas que foram autorizadas, nós estamos vendendo a um preço baixo e todo o valor arrecadado é devolvido para estes lugares em ações de combate à disseminação do novo coronavírus. Então, no Brasil, a chegada do vírus, hoje o Brasil é o segundo país com maior número de infectados, ele acaba afetando diretamente esses lugares. Lugares em que tem condições sanitárias, condições de saúde mais delicadas do que o centro da cidade. Então, hoje, se você tem interesse em adquirir uma fotografia, tem várias formas que você pode adquirir, tanto digital, quanto física, quanto com quadro. Vocês podem procurar a gente pelo Instagram ou pelo site, @Projeto Resistir ou resistir46graus.com. Conversa com a gente lá, e aí a gente pode encontrar a melhor forma se vocês tiverem interesse. E aí o valor é todo arrecadado para cestas básicas e distribuição, tanto no Rio de Janeiro, quanto em Altamira, quanto em Curitiba, no Paraná. Gustavo, preciso escrever rápido para conseguir colocar quase tudo. Muito bem, ok. Vocês têm alguma pergunta mais? Não faz, não. Fragen? Então, queria agradecer mais uma vez, Gustavo, pela sua participação. Sei que a sua vida é bem corrida, então fico muito feliz que você pôde contar para a gente essas histórias dessas pessoas, que são pessoas tão importantes também. Obrigada.
E Obrigado, gente. vemos. Um abraço da Dankeschön. Áustria para o Brasil. De Estados Danke. Unidos também. Estados Obriga- Unidos. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau a todos. Tchau. Tchau, Tchau. tschüss. Tchau. Tchau.